todos muito bem-vindos ao 29º programa O Espiritismo Esclarece e 29º do projeto Parábolas de Jesus. E no programa de hoje contaremos com a participação de nossa querida amiga Patrícia Ferreira, estudante do ESD do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Nosso tema: vamos conversar sobre a parábola da Grande Ceia. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já com a nossa convidada do programa de hoje, Patrícia Ferreira, a quem dou as boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, seja muito bem-vinda de volta ao programa, Patrícia, e que bom ter podido estar conosco. E antes de iniciarmos, como de praxe, quero convidá-la, juntamente com os nossos internautas, a compartilharmos de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da espiritualidade, incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como ao benfeitor espiritual deste programa, para que nos orientem e nos intuam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na realização desta proposta a qual nos incumbimos, que é de discutir as excelsas parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, se conosco, amorosos amigos. Gratidão. E vamos ao trabalho. O nosso tema de hoje, como mencionado na abertura, a parábola da Grande Ceia, que está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 23. Temos um pequeno vídeo que retrata essa parábola e vamos colocar em tela para que nossos internautas acompanhem e depois passaremos a nossa convidada para suas saudações e primeiros comentários. Então, temos em tela, pessoal, vamos assistir. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, que bela narração na voz do inesquecível jornalista Cid Moreira. Passo então a nossa convidada para os seus cumprimentos e primeiras impressões. É com você, Patrícia. Seja muito bem-vinda novamente. Boa tarde, Orivelton.
Boa tarde, internautas. Eu estou muito feliz por mais essa oportunidade de estar aqui para falar sobre as parábolas de Jesus, participando do programa. Muito grata. Essa parábola é a parábola da grande ceia. Ela é parecida com a parábola das bodas. Como vocês viram ali no vídeo, ela mostra que um senhor mandava os seus servos chamarem as pessoas, que no caso esse senhor, ele significa que é Deus, é o significado da parábola. Ele manda chamar as pessoas para uma grande ceia, e nessa ceia um grande banquete. E esse banquete é um banquete espiritual, que são todos os ensinos, né, que nos foram trazidos para que nós coloquemos em prática para a nossa evolução moral e espiritual. Só que as pessoas, quando são chamadas, nem sempre elas atendem o chamado. É isso que mostra na parábola. Eles preferem por interesses materiais e por interesses mundanos, né, por prazeres, em vez de seguirem a Deus, seguirem o convite, né, para os ensinamentos de Deus, para os ensinos de Jesus. Eles arranjam uma desculpa através do comodismo, e para quem não está preparado e ainda não quer aprender, sempre haverá uma desculpa. E as pessoas que não estão aceitando agora o convite, futuramente elas vão aceitar, porque elas vão passar por provas e por expiações. Elas têm a oportunidade de evoluir participando desse convite, desse banquete, que é só de grandes aprendizados, ensinamentos, em vez de sofrimento. E como elas não aceitam, elas passam por essas consequências, né? Por provas e por expiações. E através dessas provas e expiações, que depois elas vão aceitar esse convite para entrar no reino de Deus. Passa a palavra para o Arivelto. Perfeito, Patrícia, perfeito. Eu justamente já abordasse um pouco aí o primeiro questionamento que eu te faria, que é justamente esse, né? Qual é o significado dessa parábola e desse simbolismo, né? E por que deste convite? Na tua opinião, assim, por que o senhor faz esse convite, que no caso aqui, como tu bem disseste, que o senhor ali é Deus, e os convivas ali, os convidados, somos nós, representamos nós, a humanidade. Por que Deus faz esse convite, na tua opinião? Na minha opinião, Deus faz esse convite porque Ele é bom, misericordioso. Ele quer que os seus filhos evoluam, que eles progridam e sigam o seu reino. Esse é o significado para mim da parábola de progresso, de evolução. As pessoas não vão ser que nem Deus, mas elas vão atingir um estado maior de perfeição, né? Como Jesus atingiu, né? Um dia, Jesus também foi um espírito inferior e ele passou por tudo que ele passou, né? Para alcançar esse estágio dele de espírito superior. Perfeito. Eu aqui também. Então, tu bem disseste, né, que Deus justamente ele nos quer o bem, então por isso que ele nos dá infinitas possibilidades, infinitas chances, e por isso esse renovado convite a nós. E aí eu peguei aqui de uma obra que foi uma obra psicografada, extraída que é extraída do livro As Divinas Parábolas. O autor é o Espírito Samuel, através da médium Neuza Aquiló de Souza, em que o Espírito ali ele diz que não nos cabe julgar, mas muitos de vós, ele referindo a nós, né, também vos negaste a comparecer. Então nós aqui que estamos, muito possivelmente já nos negamos a este convite.
Diz ele então, passados os anos, tendo como companheira a compreensão e através do estudo, procurando vencer com persistência vossos fracassos, imploraste ao Pai a oportunidade de servidão, de interpretar ao mundo espiritual. E o Senhor misericordioso atendeu ao vosso pedido e vos prepara outro banquete. Como tu vês isso? Nós, por exemplo, nós aqui que compartilhamos do estudo da doutrina espírita, queria que tu visse esse contexto dessa mensagem tão importante que esse espírito Samuel traz. Esse banquete, eles são os ensinamentos, né, que nós vamos vivenciar na Terra, nós estivermos encarnados, que é, no caso da Terra, é uma escola da vida, onde nós vamos aprender. E, no caso, essa grande ceia também, ela seria oportunidades reencarnatórias que nos são dadas. Então, ali, como ele fala, como tu leste, né, sim, um dos banquetes, em uma das nossas reencarnações, nós não conseguimos atingir esse nosso objetivo de evolução, nós vamos ter, através da misericórdia de Deus, a oportunidade de um outro banquete em outra existência, que é uma nova oportunidade de nos refazer, de nos evoluir, de nos conhecermos melhor, de nos desfazermos dos nossos vícios, dos nossos defeitos, né, de crescimento moral e espiritual, numa nova existência, numa nova reencarnação. Por isso, nós que hoje aceitamos o convite, em vidas passadas nós também não aceitamos. Então, através das provações, né, das expiações, no futuro, aqueles que não aceitaram no passado o convite para seguir, né, no banquete de Deus e seguir os ensinamentos de Jesus, em outras encarnações, essa pessoa ela vai ter evoluído o suficiente e vai ter aceitado esse convite. Agora me diz uma coisa, na tua visão, justamente olhando para a nossa época atual, nós estamos vivendo que, em função desta questão que houve mundial de pandemia, nós nos obrigamos a utilizar desse ferramental maravilhoso que já tínhamos a oportunidade, mas pouco usávamos, que é justamente essas multimídias que nos permite interagir de canto a canto do mundo, criar programas como esses, levar a palavra de Deus, as parábolas de Jesus, enfim, os vários programas que a gente vê por aí. Tu dirias que a gente pode interpretar isso como esse banquete, este convite ao banquete, ou seja, porque nós podemos perguntar assim, tá, mas o que consiste esse banquete? O que é servido? Como é que eu interpreto isso? Como é que tu vês, na tua interpretação, o que vem a ser este banquete para nós, não apenas espíritos de todas as denominações religiosas e não apenas aqueles que são religiosos, aqueles que também não são, porque Deus ele olha por todos e nos considera como iguais, oferece as mesmas oportunidades. Claro que o aproveitar, a percepção do aproveitar é individual, né? Está em cada um. Mas como tu vês esse banquete, o que é servido nesse banquete? Aqui trouxe uma exemplificação, mas como tu vês esta questão? Esse banquete eu vejo como um convite para a reforma íntima, para seguir os ensinos morais e espirituais que nos são trazidos para a nossa evolução, né? Esse é o banquete. Só que não basta apenas a pessoa ser convidada para esse banquete se ela não estiver disposta a fazer essa mudança, se ela não estiver disposta a colocar em prática esses ensinamentos, se ela não buscar o aprendizado. E hoje, que nem nós aqui, hoje estamos no programa, aprendendo e também levando ensinamento em relação às mídias têm seu lado ruim, mas também tem o seu lado bom, que é o seu lado de nós estarmos divulgando o bem, estarmos divulgando esses ensinamentos para os nossos irmãos.
Perfeito, não é exatamente isso, né? Porque muitas vezes a gente questiona, tá, mas justamente em função deste simbolismo das parábolas de Jesus, que sempre traz, e como tu mesmo fez o comentário, há muita semelhança com outras parábolas ali, inclusive o festim de bodas, né, em que o Senhor oferece um banquete, e aí, claro, vai trazer também a questão dos profetas, em função de várias questões históricas da época convidadas a um banquete, mas havia uma condição, né, lá no festim de bodas, que é justamente o trajar-se adequadamente, né, a questão do vestir-se, né, vestir a túnica, ah, o convidado tem que estar adequadamente vestido. E, também, e tu bem disseste aí a questão de não adianta apenas aceitar o convite, você tem que ah, se adequar àquela situação, né? Porque aqui mesmo eu exemplifiquei há pouco a questão dessas mídias. Estamos utilizando as mídias sociais, esse ferramental todo de programas, onde temos várias plataformas online, como o Meet e outros tantos por aí, que permite as interações. Se garimparmos pela internet, vamos ver vários programas, temos vários conhecidos, amigos nossos de convivência da doutrina espírita, que criaram programas, já estão aí há cerca de um ano com esses programas semanais, também fazendo como nós fazemos, com entrevistas, discutindo temas de atualidade. Caso, aquela citada parábola do festim de bodas, é o adequar-se justamente. Poxa, se eu aceitei este convite e vou usar desse ferramental, eu preciso justamente criar toda uma ambientação para aquilo e me adequar. O mesmo vale a outras situações para poder gerar esta reforma íntima, porque o objetivo aqui justamente desse nosso programa, bem como desses outros tantos de amigos que já aqui comentamos, é o de promover o processo da reforma íntima, dar oportunidade de outros em diferentes locais, não apenas desse país, mas do mundo, que falam, que entendem a língua portuguesa, quando assistir esses programas, ter um ingrediente a mais, uma ferramenta a mais para promover a sua reforma íntima. Né? Ou seja, são ferramentas de reflexão que nos auxiliam a reflexão, assim como a leitura de um livro, como uma determinada música que seja bastante positiva, que tenha uma letra bastante positiva, pode nos induzir à reflexão. Um programa como esse também pode induzir à reflexão. Então, eu vejo dessa maneira, eu não sei como estaria mais de comentar assim a respeito dessa nossa temática. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 614, é uma pergunta que diz assim, o que nós entendemos, o que entende, né, o que nós entendemos, o que deve se entender pela lei natural, e essa questão, ela nos fala que essa lei natural é a lei de Deus, né, e que ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, e que ela nos diz o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, e que são infelizes aqueles que se afastam dessa lei, né? Então, é nesse sentido que a parábola também nos fala, ela nos chama para esse banquete, e aqueles que não querem seguir, eles já estão caminhando para a evolução espiritual, e aqueles que não querem, eles vão passar por dificuldades, nem eu falei antes, até eles aceitarem que esse é o melhor caminho para a nossa vida, que é a nossa evolução moral e espiritual, progresso. Não só o progresso material, né? Porque a parábola nos fala que eles estão muito apegados à matéria. As pessoas que foram convidadas dão mais importância para a matéria do que para Deus e para Jesus. E, no caso, trazendo para mais adiante, né? No caso, as três revelações, né? Cada uma teve seu momento. Primeiro teve
Moisés, depois Jesus, depois a terceira revelação, é a doutrina espírita. Em todas elas, nós tivemos a oportunidade de progresso e a oportunidade de seguir os nossos ensinamentos, né, que nos foi dado através do livre-arbítrio. E Deus nos dá tanto o livre-arbítrio que nós podemos também passar pelas provas e expiações, nós devemos, mas como Ele nos dá o livre-arbítrio, infelizmente tem pessoas que são fracas, né, e não conseguem passar por essas dificuldades e cometem suicídio, achando que isso vai, mas não adianta, que daí nos traz para o espírito mais sofrimento ainda, e em outras existências ele ainda vai ter que resgatar os seus débitos, né. Essa parábola, ela nos fala que primeiro Deus mandou chamar os que seriam israelitas, e mandou chamar eles eram os povos, os primeiros povos que seguiam a ideia de um Deus único, e quando falavam em terra prometida, eles achavam que era uma terra material. Essa terra prometida não era uma terra material, era uma terra espiritual, né, que é essa nossa mudança de evolução espiritual, os ensinamentos seriam trazidos para a nossa evolução. E depois, quando veio Jesus, eles não aceitaram Jesus, porque Jesus ele veio nos trazendo outra ideia que não foi uma ideia material, foi uma ideia de evolução para o espiritual, e eles queriam materializar, eles não entendiam a evolução nesse sentido, né. Ela nos fala que eles são chamados, e que também são chamados os cegos, mas não se refere só os cegos, os coxos e os estropiados que foram chamados, não se refere à questão física, se refere, no caso, cego, aquele que não conseguia enxergar a verdade, o coxo, aquele nas fraquezas, nas dificuldades de decisões, né, na dificuldade para seguir em frente, seguir Jesus, e os estropiados, aqueles que eram alquebrados, desmantelados, aqueles que eram sofridos demais. Então, aqueles irmãos que já estão passando, né, e passam por provas e expiações e não têm o apego à matéria, eles estão mais propensos a seguir os ensinos de Deus, os ensinos de Jesus, né, de todos aqueles que vieram nos trazer os ensinamentos. Eles já estão passando por provas e expiações, né, e não tem mais aquele apego à matéria que faz com que eles deixem de seguir, né, os ensinamentos. Porque o orgulho e o egoísmo são as grandes entraves na nossa evolução. Estava aqui daquela passagem do jovem rico, né, em que percebendo Jesus passar com seus discípulos encaminhado, ele vem a Jesus e questiona o que era preciso para ele ganhar o reino dos céus, conquistar os céus, e Jesus lhe diz que seguisse os mandamentos, e ele que isso ele já fazia. E Jesus ao fim diz, então venda tudo que tem e me siga. E aí ele titubeia naquele momento, né? Percebe-se indecisão por causa do seu apego ainda à materialidade, então ao plano material. E aí, o que não é muito fácil. A gente vai ver nesta parábola aqui também da grande ceia, justamente durante a narrativa de Jesus, as desculpas que aqueles que são convidados dão, né? Um que havia comprado uma quinta de bois, então teria que ir lá cuidar dos bois. Outro que teria comprado terras e teria que cuidar das terras. Então, veja que momento, este momento limite ali, o momento da decisão, onde tu é colocado és colocado numa situação da decisão. Chegou a hora, não pode mais postergar. Faz lembrar também aquela velha passagem do livro lá do há 2000 anos, quando Públio Lentulus, o senador Públio Lentulus, vai buscar Jesus para curar sua filha, e naquele instante lá
de com certa incerteza de quanto ir em busca de Jesus, um jardim, e Jesus aparece para ele e diz que a filha dele será curada, mas não pela fé dele, mas pela esposa. E Jesus o convida, e naquele momento convida por Lentulus, nada mais que o Espírito Emmanuel, o grande Emmanuel, Espírito benfeitor de nosso querido esquecível Chico Xavier. E naquele momento, Públio Lentulus titubeia também, né? Porque lembra da posição dele no Império. Poxa, uma pessoa super bem quista, uma pessoa com valores, que ele seria visto se largasse tudo, seguir um andarilho que pregava o amor, pregava a paz. Então veja que aquele espírito também chegou um momento da vida dele, porque quando a gente estuda lá a vida de Públio Lentulus, a gente vai ver que era uma pessoa que realmente tinha uma postura corretíssima, era uma pessoa justa. Então só faltava para ele aquele despertar assim para finalmente mudar de vida e seguir Jesus, aceitar o banquete, sabe? Aceitar o convite. O mesmo, a posição análoga a gente vê ali no Paulo de Tarso, né? O Saulo de Tarso ainda, quando está lá às portas de Damasco, seguindo Ananias para ver se captura ele, porque, segundo ele teria envenenado a mente de sua esposa, que já da sua amada noiva que havia falecido, e naquele instante, quando ele entra nas portas de Damasco, ele cai a visão de Jesus, mas ali é diferente. Veja que a diferença entre Públio Lentulus e depois ali o Saulo de Tarso, porque Saulo também é uma pessoa fantástica, conhecedora do Evangelho, só que naquele quando Jesus convida ele, Saulo de Tarso, ele não tem dúvida nenhuma, ele aceita de imediato, porque para ele só faltava literalmente o ver para crer, né? Ele ouvira falar em Jesus, as maravilhas todas, ele tinha visto pessoalmente. Naquele instante ele vê, recebe convite e ele simplesmente diz para Jesus, né, o que queres que eu faça. Então vejam a diferença que a gente vê assim, né? Da grande maioria de nós todos somos convidados, muitas vezes vem um irmão, um amigo, nos convida a um trabalho em benefício de outros, e nós titubeamos porque alegamos falta de tempo para aquela tarefa. E quando nós temos tempo, de repente, aquele tempo que a gente poderia dedicar para o bem, para aprendermos, para nos banquetearmos deste aprendizado de Jesus, nós alocamos para ti, mas é um momento de descanso, eu quero ficar em casa com o pé para cima, olhando televisão, sabe? Não vou me comprometer com essa tarefa de participar de um estudo online. Agora mesmo eu estou fazendo parte de dois estudos, de duas obras do Memórias Suicidas, da dona Ivone Pereira, e outro estudo é do Transição Planetária, de Divaldo, e é um grupo que a gente se reúne à noite na internet para estudar essas obras. Faz parte do banquete. Então, eu senti assim como um pouco mais de ti sobre essa nossa questão de hoje, Patrícia. Tu diz em relação à humanidade, como que está se encaminhando? Porque hoje a gente vai ver ainda, vai ter, né? Porque não tem esse momento de evolução. Se a pessoa não evolui agora, ela vai evoluir depois. E é igual para todos nós nesse sentido, né? Nós temos simples e ignorantes. E hoje ligadas a matérias, a esses interesses que deixam os interesses materiais acima dos interesses espirituais. Como diz no Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir a dois senhores. E isso quer dizer que nós devemos entender que nós não podemos dar mais importância para as coisas materiais do que para as coisas espirituais, nesse sentido.
certo. Eu tenho aqui também que eu capturei daquele mesmo livro que eu havia citado, eu achei uma passagem muito interessante, até porque na tua fala anterior tu fizeste uma referência justamente a essa questão da reencarnação, e ali, obviamente, quando a gente retorna à pátria espiritual, meio que é nos mostrado como se fosse num grande vídeo, assim, né? Só que com uma tecnologia muito mais perfeita, todo o bem que deixamos de fazer. E geralmente ali nós percebemos quantas foram as vezes que nós recusamos o convite ao banquete. E nesse livro, o autor espiritual, Espírito Samuel, né, que eu, como falei, referia à obra As Divinas Parábolas, que estou colocando aqui também a capa juntamente com esses outros que nossos internautas já devem ter observado, os outros dois anteriores, que são obras que nós temos usado em nossos trabalhos, nossas pesquisas, que é o Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel, e a Parábolas evangélicas. Então, eu queria trazer aqui também essa citação desse espírito em que ele diz, né? Eis que mais além espíritos há que, vencidos pelas provas, carregando grandes sofrimentos morais e materiais, aguardam a palavra de amor, esperam ansiosos o dia em que poderão comparecer ao banquete divino, deixando atrás de si os seus males, as suas dores. E por quê? Porque esses espíritos já compreendem o chamado divino, porque muito sofreram e porque talvez já estivessem sido chamados e não deram ouvidos, e depois, sentindo a oportunidade perdida, tiveram de ser chamados através das dores e lágrimas dos males físicos. Então vejam que ele coloca aqui justamente essa situação, né, de que aqueles que não aceitaram o convite, e a gente percebe isso quando a gente lê a literatura espírita, aqueles espíritos lá na espiritualidade ainda, ou mesmo na espiritualidade inferior, né, ansiosos, chorando por uma oportunidade de retornar à vida através da reencarnação, para dessa vez sim, agora estão conscientes da oportunidade que haviam recebido e estão ansiosos para poderem retornar à vida física e agora sim aceitar, deleitar-se com o convite, né? Então é interessante essa passagem que ele coloca do que acontece pós. Como eu comentei, né, estou relendo junto com um grupo aquela obra sobre os suicidas ali da Ivone, e é interessante as descrições daqueles espíritos que cometeram suicídio como uma forma de fugir dos problemas que lhes afligiam a vida, achando que assim terminariam os problemas, e aí perceberam que, quando revendo a oportunidade que tinha, né, ali mesmo o personagem principal, Belarmino, que ele acaba, em função da cegueira, ele tira a própria vida em função da cegueira, porque ele se acha inutilizado. Mas lá depois da espiritualidade que ele vai perceber que aquela cegueira, que ele havia ficado cego justamente, aquilo era uma etapa de sua aprovação para um aprendizado muito grande ainda, ou seja, para o verdadeiro banquete que iria ser servido naquela encarnação que ele resolveu jogar fora porque ele se achou inútil. Então ele acabou sendo, ele acabou mesmo, sabe, jogando fora a oportunidade, e agora, claro, passa na espiritualidade, vem a passar por um recondicionamento, por um grande aprendizado, para quando retornar à vida física, poder aproveitar. Claro que
agora com uma aprovação muito maior, porque ele jogou fora a oportunidade divina, e é por isso que nós não devemos jogar fora nossas oportunidades. Agora ele vai poder, quando retornar à vida física, deleitar-se, na verdade, no banquete, mas ele sabe que provavelmente a existência próxima dele, em função do autoaniquilamento, será muito mais difícil. Talvez a enfermidade que ele vai passar seja muito maior do que a simples cegueira física que ele teve. Como é que tu vê essa questão, Patrícia, de quando nós, fazendo um paralelo assim com esse personagem lá do Memória do Suicida, onde somos afligidos por algum problema, uma doença, alguma coisa, e muitas vezes jogamos fora essa oportunidade, desconhecendo que talvez seja através dela, que seja ela o convite ao banquete que Jesus nos oferece. Como tu vês esta questão? A pessoa que segue, ela tem que pela fé, nos ensinos, ela tem que buscar força para passar por essas dificuldades. E essas que não conseguem, que cometem suicídio, acham que isso resolve, quando chega lá no plano espiritual, elas se deparam com uma realidade, né? Que é uma realidade bem difícil. Elas passam por muita dor, sofrimento, depois recebem ajuda espiritual lá no plano espiritual, elas se refazem, e vem todo aquele arrependimento, né? De não ter passado por aquele falhado, e Deus, na sua bondade, ele dá para essa pessoa uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. Só que no plano espiritual existem, né, eu já ouvi falar que existem muitos espíritos esperando para reencarnar, que a fila é grande, né? Daí cada um tem que esperar o seu. Sim, é verdade. A literatura espírita de toda a série de André Luiz, né, de livros com verdadeiros testemunhos de vivências na espiritualidade, tanto as visitas que ele faz, depois a espiritualidade inferior, onde vê lá também na espiritualidade inferior aqueles espíritos calcitrantes que clamam pela oportunidade de reencarnar, como também na espiritualidade mais normal mesmo ali, que não cometeram crimes hondos, que lamentam a oportunidade perdida. Porque, claro, nós temos a tendência, e cada vez, isso é cada vez maior, né? E é bombardeado por mídias, nos incutindo falsos valores. E é importante que a gente tenha sempre essa noção, né, de você para a sua vida. Precisa ter aquele carrão. Nada impede você ter esse casarão, aquela coisa toda. Não é, sabe, não há impeditivo assim para isso. Você pode ter, a riqueza não é um, né? Entretanto, claro, devemos saber usar o necessário para o nosso bem viver, viver com o conforto necessário, mas é importante as oportunidades que nos são dadas, não de vez em quando, geralmente é dia a dia. É importante que o nosso canal entenda isso, que a cada dia, todos os dias de nossa vida, Deus está nos colocando oportunidades, está nos colocando convites ao seu banquete. Ou seja, Deus oferece aquele diariamente, o próprio amanhecer, o raio do dia, você poder acordar no seu e iniciar um novo dia com N situações sequer imaginadas que estão ainda por vir, mas está preparado para e sempre com um bom humor, com disposição, né? Porque embora muitas vezes aquilo com que você se depare, a situação com que você se depare, seja muitas vezes desafiadora, aparentemente difícil de vencer, a gente tem que lembrar daquela velha máxima que diz que Deus é frio conforme o cobertor.
Portanto, ele não exige nada mais além do que ele sabe que nós podemos. Claro que muitas vezes nós mesmos desconhecemos a força que temos e as nossas capacidades de nos ultrapassarmos, de vencermos a nossa zona de conforto. Eu queria, Patrícia, te passar agora, que nós estamos já quase em nosso horário, para te fazer as considerações finais aí, para trazer do teu pensamento coisas que talvez sempre o nosso tempo limite aí. E aí, mas tenho certeza que também buscaste algumas outras situações que gostaria de ter. Fique à vontade para colocá-las, para depois a gente ir ao encaminhamento final do nosso programa. Sim. A parábola também, ela nos mostra ali uma parte que quando todas as pessoas ocupam lugar na mesa, os outros convidados depois, né, que aqueles que quiseram comparecer, não do banquete, eles foram convidados. Então, o servo ainda diz, ainda tem um lugar na mesa. Isso quer dizer que para Deus, né, sempre haverá lugar. Não escolhe esse ou aquele. Ele dá oportunidade para todos, independente de ser rico, de ser pobre, independente de cor, independente de qualquer coisa, todos são filhos de Deus. Todos têm idade e têm condições também de progredir. E basta querer, né? E eu vou querer cantar um trechinho de uma música, então, que é para elucidar, que a gente falou bastante de reencarnação, né? Essa eu já cantei, mas que essa é bem curtinha, né? É sempre um prazer te ouvir, fica à vontade. Obrigada. Tem outra também que eu lembrei, só que ela é comprida. Nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar, e progredir sem cessar, e progredir sem cessar. Olha que bonita essa. Quero agradecer mais uma oportunidade do aprendizado por todos que nos ouviram. Obrigada. Nós que agradecemos, Patrícia, muito obrigado por essa maravilhosa participação. Trouxesse aí essa linda canção do grupo. Como é o nome do grupo mesmo? Evangelizar e amar. Exatamente, o grupo Evangelizar. São Bom, queridos amigos muito nossos. boa. Tivemos muitas oportunidades de vê-los cantar pessoalmente, estar junto deles em eventos da Ação Espírita do Rio Grande do Sul. Temos cópia do CD deles, que recebemos com muito carinho. São muito lindas as canções. E eu queria te agradecer, então, mais uma vez, pela essa participação conosco, convidá-la para, juntamente com nossos internautas, uma prece final. E depois, então, finalizarmos. Então, meus queridos amigos, gratidão a todos. Elevemos, pois, o pensamento a Deus, a Jesus, e aos benfeitores da espiritualidade, bem como ao nosso benfeitor amigo, coordenador espiritual deste programa, para agradecer a oportunidade maravilhosa dessa troca rica de informações, fazendo comentários sobre as excelsas parábolas do Cristo, à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus. Gratidão a todos. Convidamos a registrarem nos comentários seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscreva-se em nosso canal, compartilhem nossos programas com seus amigos. Você poderá estar ajudando alguém a sanar alguma dúvida. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code à sua direita do vídeo e rapidamente você chegará ao nosso canal. Até o próximo sábado, então, com mais um convidado, ou quem sabe até uma dupla de convidados e uma nova parábola.
Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.